Se você ainda não sabe como usar a função NPER e pretende dominar o uso dessa função, então esse vídeo é para você. Bom, a função NPER é usada para ajudar a calcular o número de períodos necessários para pagar um empréstimo ou para alcançar uma meta de investimento por meio de pagamentos periódicos regulares e a uma taxa de juros fixa. Eu sou Hermes Santos, do site excelwiz.com.br, e se você já se perguntou por quanto tempo você deverá economizar determinado valor para obter um determinado montante, ou qual será a quantidade de parcelas de um empréstimo, então saiba que você pode realizar esses cálculos de uma maneira bem prática usando a função NPER no Excel. Vamos nessa? Bom, então assim como em qualquer função do Excel, primeiro nós precisamos conhecer a sintaxe dessa função, que nesse caso é igual NPER, abre parênteses, taxa, ponto e vírgula, PGTO, ponto e vírgula, VP, ponto e vírgula, VF e ponto e vírgula, tipo, onde a taxa é um argumento obrigatório que representa a taxa de juros por período. O PGTO é um argumento também obrigatório, ele representa o pagamento feito em cada período. O VP é um argumento obrigatório e ele representa o valor presente ou o valor atual de uma série de pagamentos futuros. O VF é um argumento opcional e ele representa o valor futuro ou o saldo que você deseja obter depois de um último pagamento. Se o VF for omitido, ele será considerado zero, que é o caso aí de um valor futuro de um empréstimo, por exemplo. E o argumento tipo é um argumento opcional e ele indica quantos pagamentos são devidos. Se o tipo for definido como zero ou for omitido, significa que os pagamentos vencem no final do período. Se definido como 1, então os pagamentos irão vencer no início do período. Então, para você entender melhor o uso dessa função, vamos conferir agora alguns exemplos práticos. Então, nesse primeiro exemplo, suponha que você esteja fazendo um planejamento financeiro para sua aposentadoria. E aí o seu plano é ganhar uma quantia de R$1 milhão, investindo aí R$1.000 por mês, a uma taxa de juros fixa de 14,5% ao ano. Obviamente, você não sabe quanto tempo vai demorar para você ganhar o valor de R$1 milhão. E aí você pode descobrir o número de meses que você precisa investir da seguinte maneira. Então, primeiro você vai separar aqui os dados que você já tem, e aí você vai usar a seguinte função, igual NPER, abre parênteses. Então, primeiro é a taxa, e como se trata de uma taxa anual, eu vou dividir aqui a taxa por 12, para obter a taxa mensal. Ponto e vírgula. Agora o PGTO eu vou inserir 0, pois nesse caso eu não estou pagando nenhum empréstimo e sim estou investindo para acumular dinheiro. Ponto e vírgula. Agora é o meu investimento inicial, ou seja, o meu valor presente. E aí, por se tratar de um fluxo de saída, eu vou inserir aqui um sinal de negativo. Ponto e vírgula. E por fim, o meu valor futuro, ou seja, o valor que eu quero obter no final do meu investimento. Para finalizar, eu fecho parênteses e teclo Enter. Então, nesse exemplo, você vai precisar investir R$1.000 a uma taxa de 14,5 por mês por 575,12 meses para obter R$1 milhão. Nesse segundo exemplo, suponha que você precise de R$50 mil e o empréstimo é concedido a você a uma taxa de juros de 5% com pagamento mensal de R$500. Vamos agora calcular o número de períodos necessários para você pagar esse empréstimo, ou seja, quantos meses você vai precisar para quitar essa dívida. Então, o primeiro passo é simplesmente organizar os dados conforme mostrados aqui. Em seguida, insira a seguinte fórmula aqui na célula B4, igual NPER, abre parênteses. Então, primeiro nós temos a taxa de empréstimo dividido por 12 para obtermos a taxa mensal. Ponto e vírgula. Depois temos o PGTO, ou seja, o valor de cada parcela que você deverá pagar ao banco. Ponto e vírgula. E por fim, o valor futuro. Como se trata de um empréstimo, o valor futuro nesse caso deverá ser negativo. E aí, para finalizar, eu fecho parênteses e teclo Enter. Então, nesse exemplo, você vai precisar de 130 meses para quitar uma dívida de R$50 mil a uma taxa de juros de 5%, pagando mensalmente R$500. Agora, neste terceiro exemplo, vamos supor que você deseja fazer um investimento inicial de R$10 mil e pretende ganhar R$500 mil
A taxa de juros anual desse investimento é de 5% e você vai fazer contribuições mensais adicionais de R$5.000. Tendo isso em mente, agora vamos calcular o número de investimentos mensais para você conseguir acumular os R$500.000. Então a fórmula a ser usada nesse caso vai ser a seguinte: igual NPIR, abre parênteses. Então, primeiro é a taxa, e como se trata de uma taxa anual, eu vou dividir por 12 para obter a taxa mensal, ponto e vírgula. Depois, o PGTO representa o valor de cada parcela, ponto e vírgula. Agora temos o valor presente, ou seja, o quanto você investiu inicialmente, ponto e vírgula. Depois temos o valor futuro, ou seja, o quanto você pretende obter ao final do investimento, ponto e vírgula. E aqui no argumento tipo, eu vou inserir 1, ou seja, os pagamentos serão programados para o início do período. E aí, para finalizar, basta fechar parênteses e teclar Enter. Então, nesse exemplo aqui, nós vamos ter o prazo de 85 meses. Então, essa foi a dica de hoje. Comente aí abaixo se você já conhecia o uso dessa função. É uma função muito interessante para você calcular prazo de investimentos ou prazo para quitar uma dívida. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar conferindo mais dicas de Excel como essa. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima!